Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal MMC Investidor. No vídeo de hoje vamos falar aqui de Petrobras. Mais uma vez aqui, Petrobras destaque nas notícias. Vou comentar aqui um pouquinho sobre uma projeção aí do Credit Suisse, que fez uma projeção aí de dividendos que a empresa poderá pagar referente aí ao segundo trimestre. Mas antes de mais nada, eu já peço a inscrição de vocês aí no canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo que eu estarei aqui trazendo para vocês. É muito importante que você se inscreva, comenta aqui embaixo aí qualquer coisa se você tem ações aí da Petrobras ou não. Bom, galera, mais uma vez falando aqui de Petrobras, e por que eu falo tanto de Petrobras, Banco do Brasil? É basicamente porque eu considero boas empresas, apesar aí de serem estatais, e porque são empresas aí que possuímos aqui em carteira. Então eu gosto sempre de estar analisando essas empresas aí. Então eu tenho digamos assim, uma série aí de empresas aí que eu analiso, então eu não fujo muito dessas empresas porque são as empresas que eu considero atrativas neste momento. Não é recomendação de compra o que eu falo aqui, certo, galera? Bom, galera, vamos direto lá para a notícia para mostrar para vocês aqui. Então, Petrobras Credit projeta dividendos de até 3,7 bilhões de referência aqui ao segundo TRI, mas vê margem de segurança menor para a ação após o rally. Teve um pequeno rally aqui nas ações, saíram de 22, aqui deu lá 31 e pouquinho e agora deu uma corrigida aqui. Mas o que eu vou discordar um pouquinho dessa projeção de lucro aqui, de 3,7 de lucro, não, de dividendos da Petrobras, porque, na minha opinião, a Petrobras vai lucrar mais do que está sendo projetado, porque o petróleo não caiu tanto nesse período. Ele andou de lado, basicamente, se for comparar o primeiro trimestre com o segundo trimestre. Então, em teoria, se a Petrobras lucrou 38 bilhões lá no primeiro trimestre, possivelmente lucrará a mesma coisa. Não aconteceu nada de errado na empresa. Pode acontecer de distribuir somente esses 3,7 aqui, somente não, galera, é bastante dividendos. Isso aqui dá R$ 1 e praticamente R$ 1,50 de dividendos por ação. Então, bastaria você multiplicar isso aqui por 5, se você quiser fazer o preço do dólar aí a 5, e divide lá pela quantidade de ações, que é 13 bilhões e pouquinho. Então, daria R$ 1,40 a R$ 1,50 mais ou menos. Mas eu acredito que o dividendo da Petrobras, mesmo aí com falas aí do CFO ali da empresa, falando que vai mudar a política de dividendos da empresa, que a empresa investir mais, que a empresa precisa crescer. Mas a Petrobras aí, o medo do investidor aí seria que a empresa pegasse esses dinheiro que eles retêm e investa em negócios aí que não tem nada a ver com petróleo e gás, por exemplo. Então, se investir na extração aí de mais petróleo, projetando aí crescimento da empresa, até vai. Agora, se pega esse dinheiro e começa a investir em negócios aí que a gente já sabe aí que aconteceu aí no passado, pode ser que dê problema, mas acredito que os caras não vão fazer isso daí, pelo menos eu imagino que não, mas não podemos duvidar também, né, galera? Então aqui com a temporada de balanços ganhando forças, analistas têm destacado suas projeções para os resultados mais esperados. O da Petrobras, PETR 3 e PETR 4, não somente pelos números da estatal de petróleo em si, mas também pela expectativa em uma nova política de proventos que está no radar. Então é isso daí que o CFO ali deu uma entrevista dizendo que vai mudar ali a política de dividendos porque a empresa quer estar investindo mais do que distribuindo dividendos. Então eu acredito que isso aí não é tão simples assim de mudar de momento. Então a companhia irá divulgar seus números no segundo trimestre de 2023 no próximo dia 3 de agosto, após o fechamento do mercado. Então, o Credit Suisse espera uma baixa nos resultados na operação trimestral para os principais números, principalmente em função de uma menor produção e de preços do barril de petróleo Brent mais baixos ao longo do período. Mas aqui eu discordo um pouquinho, porque se comparado com o preço que está hoje, com o trimestre passado está o mesmo preço, não diminuiu nada aqui, o preço do petróleo. Então o preço do Brent aqui, segundo eles, caiu cerca de 5% na base trimestral para $78 o barril, enquanto o banco estima que a produção de petróleo tenha caído 3% trimestre a trimestre, para cerca de 2,8 milhões de barris de petróleo por dia. Isso no segundo trimestre aqui do ano de 2023. Mas aqui, e isso aqui é a minha análise, eu tenho aqui todo o direito de estar discordando deles. Se vocês discordam aí também, comenta aqui embaixo. Na minha opinião, isso aqui não é verdade. Isso aqui andou de lado, então não caiu
se comparado com o primeiro trimestre do ano de 2023. Então, na minha opinião, a empresa lá teve 38 bi de lucro e 1 bilhão e pouquinho lá foi não recorrente, então aquilo lá está descartado, então o lucro seria de 37, na minha opinião. Então, a empresa poderia distribuir ali dividendos em reais acima de 20 bilhões, ou cerca de 20 bilhões. Então, eles estão projetando ali mais ou menos 17 para 18 bilhões. Então, na minha projeção aqui, quem sou eu, né, para estar discordando aqui do Credit Suisse, mas eu acredito que a empresa distribuirá 20 bilhões de reais. Então, é um dividendo maior, então ficaria um dividendo na casa de 1,60 centavos aí mais ou menos somente para o segundo trimestre do ano 2023. Então, eu acredito que sim, a empresa tem condições de distribuir mais do que esse 3,7 bi aqui e distribuir aqui praticamente 4,2, 4,5 até bilhões de dividendos no segundo trimestre. A não ser que tenha essa mudança aí na política de dividendos e a empresa diminua bastante aí a sua distribuição aí, vamos dizer assim, de dividendos. Então, os analistas do banco aqui projetam lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização, EBITDA, na sigla em inglês, em 12 bilhões de dólares aqui para a estatal. Uma queda trimestral aqui de 12% e de 39% na base anual. Já para o lucro líquido, a projeção é de um total de 4,5 bilhões, queda no trimestre de 38% e uma queda anual de 59%. Então, estão sendo bem pessimistas aqui com a Petrobras, na minha opinião. Mas é claro, né, galera, se você está pensando em comprar a Petrobras, eu não estou aqui fazendo recomendação e defendendo a empresa. Para mim, hoje eu não compro Petrobras porque esse governo aí não é muito confiável. Não estou dizendo que o outro também era, mas pode sim aí mexer bastante aí na política de dividendos. Então tem esse risco aí para quem quer investir em Petrobras. Então o Credit Suisse aí já está projetando aí uma queda bem grande nos resultados e uma queda grande aí nos dividendos. Mas mesmo assim, se pagar 3,7, daria um dividendo de R$ 1,40 ali mais ou menos. Porque se for comparado na cotação de hoje, que está ali em R$ 28,00, seria um dividendo ali de praticamente 5%. Então, se pagasse todo trimestre 5%, você teria um retorno aí de 20%. Eu até recentemente fiz um vídeo aí, onde eu acredito que o dividendo deste ano aí, projetado para este ano, seria de 25% mais ou menos de dividendos. Então, eu estou jogando 5 a mais do que eles estão projetando. Mas, segundo eles, aí o petróleo aí caiu mais de 5%, então tem um pessimismo aí, digamos assim, com relação aos dividendos da Petrobras. Mas a Petrobras ali bateu 31, então já corrigiu ali para os 28. Pode ser que para você aí que está estudando Petrobras, aí pode ser sim uma oportunidade aí que você tem aí de estar investindo. Eu, particularmente, aí não compro Petrobras neste momento, eu tenho Petrobras ali desde o ano 2021, então digamos assim que as ações que eu tenho lá é o meu lucro. Eu recebi lá em 2021, deu mais de R$ 5 de dividendo, depois 2022 deu 16 e este ano eu já recebi aí mais, tem data aí em aberto, ainda tem dividendos para receber, já recebi bastante e ainda acredito que o meu preço médio ali já foi superado em número de dividendos. Então o que eu tenho de ações lá é o meu lucro. Eu não compro Petrobras agora, não estou comprando praticamente nada neste momento, só estou reinvestindo os dividendos, os poucos dividendos aí que eu venho recebendo, então os meus aportes ali são ali de bem pouquinho aí mensal neste momento, certo, galera? Então a princípio era isso que eu quis trazer para vocês. Dividendos da Petrobras aí, segundo o Credit Suisse aí, vão cair, mas eu ainda estou discordando aí um pouquinho e vamos aguardar ali o balanço ali no dia 3. Tá bom, galera? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aí mais uma vez. Peço a inscrição de vocês aí no canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo que eu estarei trazendo aqui para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!